Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flanatics. Rapaziada, vamos ver o que o pessoal da ESPN tá fazendo aí, ó. Antes do jogo contra o Olímpia, jogo decisivo, vai ter react aqui no canal, rapaziada. Vamos ver o que eles estão falando e, meu Deus. Hoje é dia de Libertadores, mas antes já vai se inscrevendo e deixando o seu like pro Flanatics crescer cada vez mais, mano. E vocês? Acham quanto que vai ser esse jogo, rapaziada? Vai dizendo aí. E vamos ver o que eles estão falando aí, a análise deles. Estamos de volta, Futebol 360 vai ao vivo para Assunção, na Assunção, a capital paraguaia, onde o Flamengo tenta uma vaga também para as quartas de final contra o Olímpia. Venceu o primeiro jogo, tem a vantagem de 1 gol, mas terá o estádio lotado. O Jean estava em dúvida, mas vamos matar a dúvida agora com o Jean Oddi, que já está no palco do jogo que você vai acompanhar conosco nos canais ESPN e no Star Plus. Muito bom dia para você, Jean, e já nos ajude. Qual que é a real capacidade e quantos torcedores terão hoje para esse jogaço? Bom dia. Tudo bom, Abel? Bom dia para você, para o Eugênio, para o Celso, para o Donk. Pois é, a capacidade do estádio, 42 mil pessoas aqui no Defensores del Chaco, né? Mas a verdade é que foram colocados à venda 35 mil ingressos, todos esgotados, todos absolutamente vendidos. Então, para quem acompanhou, e certamente vocês acompanharam o jogo do Botafogo ontem pela Sul-Americana e viu um estádio vazio, né? Um estádio com poucos torcedores, realmente muito pouca gente para acompanhar o Guarani, que é um clube de menor torcida aqui no Paraguai. Hoje a história vai ser completamente diferente, a torcida do Olímpia vai lotar o Defensores del Chaco, todos os ingressos vendidos, como eu falei, um mosaico está sendo preparado. Para a gente ter uma ideia, dos 35 mil ingressos vendidos, 14 mil desses ingressos, ou 14 mil pessoas que vêm ao estádio vão participar desse mosaico. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser a mensagem, qual vai ser ali o desenho desse mosaico, mas a gente sabe que vai ser algo grandioso aí, que vai ocupar boa parte do estádio. Existe muita expectativa também em relação a isso, e o clima vai ser muito diferente realmente para esse confronto pelas oitavas de final agora da Copa Libertadores da América. Ontem, a gente lembra, foi Copa Sul-Americana, Bel. Ô Jean, eu tenho duas perguntas. A primeira, sobre o otimismo ou não dos torcedores do Olímpia, dos torcedores paraguaios, da mídia, o que você tem acompanhado nesses dias, o que eles pensam sobre esse confronto com o Flamengo. E a outra, sobre o gramado. Você acabou de dizer, de lembrar e destacar que teve um jogo ontem à noite aí no mesmo Defensores del Chaco, Guarani e Botafogo. Gramado, pelo que você consegue observar aí, tá bom? Pois é, ótimas perguntas, Abel. O gramado, acho que ontem foi até uma preocupação nossa. Na hora que a gente chegou, a gente deu uma filmadinha no gramado aqui para depois fazer a comparação, né? Depois do jogo, e a gente ver como estaria o gramado depois da partida. Ontem havia até uma expectativa de possibilidade de chuva, o que prejudicaria ainda mais o gramado, mas essa chuva não aconteceu. É claro que no final do jogo do Botafogo você tinha uns buraquinhos, sim, mas isso já está sendo resolvido pela equipe aqui no gramado, né? A gente está vendo nesse momento, inclusive, alguns funcionários trabalhando, e acho que, de maneira geral, o gramado tá bom, Abel. Digo isso até me baseando um pouco no gramado em que o Flamengo está acostumado a jogar, né? O gramado do Maracanã tem estado realmente muito ruim, né? É um problema para um time tão técnico como o Flamengo. Então eu acho que, do ponto de vista do gramado, o Flamengo não tem o que reclamar, não. Tem o time mais técnico, e acho que o gramado melhor, em tese, é bom para o Flamengo, e o gramado vai estar ok, a grama está baixinha, né? Você tem, claro, algumas pequenas falhas, mas nada que se compare, por exemplo, ao que a gente está acostumado a ver no Maracanã, no Mineirão. Tirei por também, motivos de que direito são dois autorais, tá, estádios rapaziada? importantes do futebol brasileiro. Em relação ao otimismo, eu te diria que é até surpreendente. Se a gente considerar a diferença técnica que existe entre o time do Flamengo e o time do Olímpia, o otimismo dos paraguaios em relação a essa possibilidade de avanço para as quartas de final é surpreendente, sim. E aí acho que tem a ver com várias questões, né? Primeiro, a gente lembra, o Olímpia
foi ao Maracanã, isso dito nas palavras do Arce, foi ao Maracanã para voltar vivo para o Paraguai. E conseguiu voltar vivo porque perdeu apenas por um gol de diferença. O final do jogo no Maracanã já mostrava que o Olímpia estava satisfeito com aquele resultado. Depois, o Olímpia conseguiu a sua primeira vitória, né, sob o comando do Arce, no seu quarto jogo, conseguiu a primeira vitória, um empate, 2 derrotas e a vitória no final de semana, justamente no jogo contra o Guarani, que enfrentou ontem o Botafogo, uma vitória por 5-3, o Olímpia jogou bem, então existe também esse otimismo em relação ao futebol jogado, a equipe vai estar completa, né, claro que aqueles desfalques que já eram desfalques certos continuam de fora, mas o Arce vai ter todo mundo à disposição, então acho que a questão do clima também talvez esteja deixando muitos torcedores otimistas. É o que eu te disse, a gente, sabendo da diferença técnica que existe entre as duas equipes, até fica surpreso com esse otimismo. Mas acho que aí também faz parte, né, do futebol você acreditar numa possibilidade, considerando todo o contexto do jogo, a empolgação, a confiança no trabalho do Arce, tudo isso. Então o torcedor do Olímpia está acreditando. Eu continuo vendo o Flamengo como um favorito para passar e até com alguma margem de favoritismo aí pela qualidade dos seus jogadores. Otimismo em Assunção, a torcida do Olímpia, que, como destacou o Jean Oddi, primeira vitória sob o comando do Tique Arce foi o 5-3 contra o Guarani no final de semana, né? E conseguiu, como o Rafael Prats, semana passada a gente fez aqui um Sai do Muro, e o Rafael Prats apostou que seria só 1-0 para o Flamengo, como realmente foi. Eu lembro que eu falei 3-0 Flamengo. Professor, eu falei 4. Você falou 4, todo mundo esperando que o Flamengo fosse deitar para cima do Olímpia no Maracanã e conseguir uma boa vantagem. Ele conseguiu a vantagem, mas a vantagem mínima que deixa o Olímpia com essa esperança, com esse otimismo que o Jean Oddi acabou de trazer. O otimismo do Olímpia passa muito pelo jogo de ida, quando o Olímpia foi muito competitivo. Ele conseguiu, sim, bloquear muitas ações ofensivas do Flamengo. O Flamengo teve dificuldade de gerar o jogo que costuma jogar. O Olímpia sabe que em casa é muito mais forte, que essa torcida que vai fazer o mosaico citado aí pelo Jean, ela joga junto com o time e ela já ganhou o jogo, já empurrando o time, desnorteando o adversário. É muito intenso o ambiente no Defensores del Chaco. Mas a grande questão do Olímpia, do otimismo do Olímpia, por um certo ufanismo da mídia local, da torcida local, que está sempre insuflando a torcida no sentido de que o Olímpia é um tricampeão da América, o Olímpia já conseguiu feitos que pareciam impossíveis, o Rei de Copas, o Decano. Então, eles usam muito esse argumento para insuflar essa esperança, essa chance de que o Olímpia pode passar. Não, somos fortes, sim, somos grandes, sim. Agora, isso tem um efeito dentro do jogo, psicológico. O efeito psicológico sempre tem um papel dentro da partida e isso inflama a torcida, isso pode também contagiar jogadores, porque o Arce falou, vamos à morte para esse duelo com o Flamengo. E eles deram tudo o que podiam no Maracanã. A grande questão do jogo de hoje não adianta só se defender. O Olímpia tem que atacar. O Olímpia tem que fazer pelo menos um gol. Não acho que vai sair aberto para o jogo, acho que vai continuar se defendendo muito, vai tentar eventualmente sair numa bola lançada, tentar uma falta, bola parada. Nessa goleada aí de 5-3, né, o jogo maluco que foi no final de semana no Clássico com o Guarani, quase todos os gols foram de cabeça. Então, uma questão para o Flamengo olhar, estão trabalhando muito essa questão de bola aérea, então vão tentar um lançamento para cavar uma falta na intermediária e aí leva todo mundo para tentar um gol de cabeça. E aí, se fizerem um gol, aí fica complicado o jogo. Porque eles vão se trancar lá atrás e é difícil se furar o bloqueio defensivo. Antes de o professor e o André também falarem, quero voltar lá com o Jean Oddi para a gente falar um pouco mais do Flamengo, do que esperar desse time do São Paulo, que oscila muito. Tem grandes atuações, como teve contra o Grêmio, por exemplo, na Copa do Brasil, lá jogando em Porto Alegre. Tem atuações muito ruins, né? Com o time titular, às vezes com o time mesclado, às vezes com o time reserva, como, por exemplo, contra o Cuiabá no final de semana. E o São Paulo já falou, Jean, não foi uma vez só, que nas Copas eles parece que se dedicam mais e alguns jogos no Brasileiro nem tanto. De qualquer maneira, é um Flamengo de muita qualidade técnica e, na minha visão, com uma experiência de vários jogadores que não tem medo de estádio lotado, que não sentem. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, o que você tem de informação em relação ao time, Jean.
Pois é, Abel, acho que assim, até baseado no que você disse, uma certeza a gente tem, será um Flamengo muito forte em campo. Forte no sentido do potencial que tem, da capacidade que tem. Como você disse, o Flamengo às vezes vence jogos convencendo, como aconteceu, por exemplo, contra o Grêmio na Copa do Brasil, e talvez seja o único exemplo mais recente desse vencer e convencer do Flamengo. Mas o Flamengo vence muito, mesmo quando não convence, né? E aí a gente pode pegar o ótimo exemplo da partida contra o Atlético Mineiro, que foi uma partida em que o Flamengo não vinha bem, mas aí com a entrada do Arrascaeta, com a entrada da qualidade, acabou conseguindo uma vitória que até parecia improvável. O mais raro de acontecer é o que a gente viu com o Cuiabá. É o que a gente viu com o Bragantino, por exemplo, que é o Flamengo ser amassado pelos seus adversários e até adversários inferiores tecnicamente. Isso realmente é inadmissível, isso eu acho que não pode acontecer e o São Paulo tem que dar um jeito de resolver. Agora, na maioria dos casos, o Flamengo vence, seja convencendo, como aconteceu contra o Grêmio, seja baseado na qualidade individual dos seus jogadores, como aconteceu contra o Atlético. Como vai ser hoje? Eu acho que aí você já deu uma pista, né? Teoricamente, o Flamengo parece ser uma equipe cujos jogadores se motivam mais, e a gente pode discutir se deve ou não ser assim, acho que me parece óbvio que não deve ser, mas que os jogadores entram de fato mais ligados e aí, mesmo que involuntariamente, nos jogos de Copas. A gente está falando de uma oitava de final de Libertadores, então é normal que numa partida como essa, com toda a empolgação do ambiente, né, com todo o clima que vai ter, os jogadores estejam absolutamente envolvidos nesse jogo, absolutamente envolvidos na partida. Esse não deveria ser um problema. Claro que vai depender muito do que o Olímpia vai ou não conseguir fazer, do ritmo que vai conseguir impor, mas tecnicamente o Flamengo é quem deveria se impor, porque é a equipe melhor, eu acho que isso ninguém aqui, mesmo no Paraguai, duvida. A gente tem algumas dúvidas aí em relação à escalação, né? Eu acho que seria importante para o Flamengo o Felipe Luiz voltar ao time, por melhor que seja o Ayrton Lucas, por melhores que tenham sido suas partidas na temporada, você ter um lateral de um lado mais agudo, do outro mais construtor. Ainda mais porque você está falando de um Felipe Luiz que é um cara mais construtor e que tem um jogador à frente dele mais agudo, que é o Bruno Henrique, eu acho que seria mais interessante para o Flamengo. E tem a questão da experiência que você citou. Então, um jogador desse nível também, estando bem fisicamente, evidentemente, estando com condições de jogar 100% do ponto de vista físico, pode ser importante. Mas é o que você disse, Abel, é tão imprevisível a gente tentar adivinhar qual vai ser o Flamengo do dia, se vai ser o Flamengo que vence e convence, se vai ser o Flamengo que apenas vence, ou se vai ser o Flamengo que decepciona, como a gente viu em algumas oportunidades também, é difícil saber. Eu acho que essa última versão do Flamengo decepcionante, como a gente viu com o Cuiabá, com o Bragantino, eu acho que esse é bastante improvável. A escalação, mais ou menos, acho que todos nós sabemos qual vai ser. Mas muitas vezes a escalação não diz muito sobre a postura, sobre a maneira que o time vai entrar dentro de campo. Isso o torcedor vai ter que esperar até as 9 da noite. Então é isso aí, rapaziada. Vocês viram aí, mano, que eles estão falando. Que hoje tem jogo do Flamengo. Os caras do Olímpia tá otimista. Estão otimistas. E, mano, jogo perigoso hoje. É um jogo perigoso. O Flamengo, se não jogar bem, tem. E eu não quero imaginar o Flamengo sendo eliminado hoje, rapaziada. Vocês conseguem imaginar? Eu não consigo. Porque vai ser um baque pra esse elenco. Que escolhem as Copas. É um jogo perigosíssimo. A gente jogou só de 1-0, uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Mas, cara, eles vão ter que sair pra jogar também. Então vai gerar espaço pra gente. Então, cara, eu creio que vai ser um jogo mais. Vai ter mais oportunidades do que teve o primeiro jogo no Maracanã aqui. Então, rapaziada, é isso. Vai deixando seu like, se inscreva aí. Tô na meta de bater 1.000 inscritos aqui no YouTube, rapaziada. Então vai se inscrevendo aí, deixa seu like pro Flanáticos crescer cada vez mais. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até mais. Fui.